O Flamengo, que é o próximo adversário do Corinthians, está muito incisivo no mercadão da bola, porém perde vários jogadores por lesões e o departamento médico está cheio. Fair play, né? Eles falam de fair play. Passa amor e paixão. Os últimos dias de janela de transferências do futebol brasileiro têm sido movimentados para o Flamengo. Hoje, bem cedo, o lateral esquerdo Alexandro desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube. Eu estou muito ansioso, muito feliz, não vejo a hora de poder começar a treinar, começar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. O jogador de 33 anos, que defendeu a Juventus da Itália nas últimas 9 temporadas e em 2022 disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, estava livre no mercado e assinou o contrato até dezembro de 2026. Ele vai usar a camisa 26. Outro que desembarcou nesta manhã no Rio de Janeiro foi o atacante Gonzalo Plata, provavelmente o último reforço para a temporada. Ele estava no Al Saad do Catar, que vai receber mais de 9 milhões de dólares pelo negócio, cerca de 52 milhões de reais. O equatoriano de 23 anos foi revelado pelo Independiente Del Valle e acumula passagens pelo Sporting de Portugal e pelo Real Valladolid da Espanha. Na última temporada, fez 12 gols e deu 8 assistências no futebol do Catar. Ontem foi a vez do meia Carlos Alcaraz desembarcar no Rio. O argentino de 21 anos assinou contrato até 2029 e já se colocou à disposição para enfrentar o Corinthians no próximo domingo, caso seja regularizado a tempo. Estou muito bem fisicamente. Na Inglaterra fizemos uma grande pré-temporada. Se o técnico quiser, estou à disposição. Me sinto muito bem, pronto para jogar. Revelado pelo Racing da Argentina, o novo camisa 37 rubro-negro estava no Southampton, da Inglaterra, e se torna a contratação mais cara da história do Flamengo, que vai pagar 20 milhões de euros por ele, cerca de 110 milhões de reais. Ao todo, foram 4 contratações nesta janela de transferências. Os 3 recém-chegados se juntam a Michael como reforços para essa reta final de temporada. Um deles, no entanto, vai ficar de fora das quartas de final da Libertadores, já que o clube só pode fazer 3 alterações na lista dos 49 inscritos para a próxima fase do torneio. Mas antes disso, tem o Corinthians pela frente pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. E após a data FIFA, define a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, diante do Bahia, jogando no Maracanã. Tá aí o Flamengo, que sempre se reforça muito bem. Agora está convivendo com as lesões, jogadores importantes, como Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, a Arrascaeta, todo mundo fora. O Tite está se virando aí para montar as escalações e mesmo assim, eu lembro no período de Copa América que o Flamengo poderia ter ficado fragilizado, mas fez bons resultados, teve uma campanha muito boa, mesmo sem suas principais estrelas. Ganhou na Copa do Brasil, agora do Bahia, fora de casa. Já fez um jogo duro com o Bragantino, mas venceu também pelo Campeonato Brasileiro. E tem esse clássico nacional diante do desesperado Corinthians. Loirão, se a gente pensar e olhar redundância com o olhar do corintiano, você vencer também um jogo desse tamanho, dá a esperança de você melhorar na competição daqui para o final. Óbvio que é um jogo bem complicado para o Corinthians, por tudo que a gente já falou recentemente, pelo momento que o Corinthians vem vivendo. O Ramon já priorizou o Campeonato Brasileiro e o Flamengo vive uma situação confortável, apesar de alguns questionamentos, principalmente sobre o olhar do torcedor, que é esse jogo um pouco mais vistoso, né, da equipe do Flamengo, mas o Flamengo tá na frente aí das principais competições. E Alexandro, que era até pretendido pelo São Paulo, lateral esquerdo, seleção brasileira, futebol italiano, não apareceu no bid, mas tem até às 7 da noite para o Flamengo inscrevê-lo e, de repente, ele aparecer no jogo contra o Corinthians, assim como o argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos, que é do Southampton, mas estava lá na Juventus, então conhece bem o Alexandro. Se eles forem inscritos hoje, de repente, o Tite pode lançá-los no jogo de domingo aqui. Eu acho que vai dar tempo. Essa questão do Alexandro o fato do Vinha ter se machucado, né, uma lesão mais séria, tendo que passar por cirurgia. Provavelmente esse processo da negociação ficou mais acelerado para a chegada de um jogador. Vamos esperar, né? Saber como é que ele vai se readaptar ao futebol brasileiro. Um jogador que ficou muito tempo jogando futebol europeu. É um bom lateral, tem experiência, pode contribuir. Eu ainda acho
que o Ayrton Lucas é o jogador da posição, porque eu acho ele muito mais dinâmico. Mas para você olhar para um elenco tão qualificado quanto o Flamengo, que disputa várias competições, é importante você ter jogadores não só experientes, mas que entregam qualidade para dentro do campo. E aquela pergunta de sempre, tradicional. O Flamengo é favorito para esse jogo contra o Corinthians domingo? Essa pergunta é muito difícil, eu preciso pensar um pouquinho. É muito favorito, Leirão? Muito favorito. É uma pergunta difícil, eu vou pensar. É muito favorito, Leirão. O não Corinthians, tem como, é só você ver o segundo momento Ramon e o elenco, Dias, Leirão. ontem ele disse que é uma final. Então, por isso que eu falei aqui. Eu não sei se o Flamengo também está encarando como uma final. Não, o Flamengo, enfim, ele encara todos os jogos, obviamente, com muita responsabilidade. Mas a situação do Corinthians, falei aqui no comecinho, se o Corinthians ganha também do Flamengo, dá uma confiança, dá um ânimo para os jogadores corintianos. Mas que o confronto é difícil, não tenha dúvida, é muito complicado. Tem que lembrar que a partir da semana que vem temos a data FIFA, os clubes vão querer usar mesmo seus jogadores esse final de semana. Quem estiver disponível no Flamengo, com condições mínimas de atuação, vai para campo, porque depois tem uma pausa, aí tem mais tempo para recuperar, para poder treinar melhor esses atletas e até entrosar os que chegaram. O Flamengo está com essa questão dos jogadores que estão sendo contratados agora, tem esse período de data FIFA, então tem um tempinho ali de você, de repente, preparar o time melhor. O Corinthians, da mesma forma, poupou seus principais jogadores na Copa do Brasil. Volto a falar aqui, né? O Ramon já disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, aí não dá para condenar, infelizmente. A gente sabe que time grande tem que lutar por todas as competições, mas quando você vê um time da grandeza do Corinthians na zona de rebaixamento e disputando outras competições, não tem como você olhar com um pouquinho mais de atenção para o Campeonato Brasileiro.